Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus, homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Amém? Senhor, eis aí a tua igreja. Hoje é o dia que nós comemoramos, Senhor, a ressurreição de Cristo, Pai. Que o Senhor venha nos envolver nas coisas do Teu reino. Que o Senhor, no seu dinamismo, consiga nos colocar, Senhor, na força que move o Teu reino. Que nós não sejamos apáticos, descansados, apartados das Tuas causas, mas que o reino de Cristo nos dirija, em nome de Jesus. Opera em nós esse milagre, Senhor, porque a sua igreja, ela precisa alcançar a vida das pessoas que estão lá fora. Clamamos a Ti por socorro, que a unção de pescadores de homens venha sobre nossas vidas, que sejamos santos para guardar a herança bendita do Senhor, e que o Senhor nos abençoe, aleluia, com a vida eterna. Oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Abra a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 22. O tema da ministração dessa noite é Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E o texto áureo que Deus colocou no meu coração está no Salmo 22, capítulo 1, a parte A do versículo que diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Eu vou ler de novo. Deus meu, por que me desamparaste? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Fala com a Tua igreja, fala comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar. Eu estava recebendo a visita de um cliente e ele começou a falar para mim que estava sem dormir, angustiado, tendo pesadelos, e eu falei, ainda bem que o Senhor veio falar comigo, porque eu tenho uma solução para o seu problema. E aí eu falei, Deus é bom. E ele falou para mim, Deus não presta. Deus abandonou Jesus na cruz. E aí eu comecei a ministrar a ele a palavra, argumentando com ele sobre o que ele estava falando, e de repente ele começou a falar estranho. E uma das frases que ele disse assim, você sabe quem está aqui? E quando ele disse isso, eu levantei, porque eu estava sentado, e ele saiu correndo, bateu a porta e foi embora, e não voltou mais. Mas muitos estão com essa ideia na cabeça, achando que o que aconteceu na cruz do Calvário foi uma maldade de Deus com Jesus. E aquilo por um tempo eu até esqueci, mas hoje pela manhã veio essa frase no meu coração, cedinho, estava me preparando para ir para a igreja. Deus meu, por que me desamparaste? E ali eu me quebrantei muito, me entristeci muito, porque o único motivo de Deus ter se afastado de Cristo, ter sido uma separação, foi porque Jesus, naquela hora, estava levando sobre si
o meu pecado. O meu pecado. E o Salmo 22 é um salmo de Davi, que mostra como a Bíblia rompe as questões temporais. O Salmo a gente vai ler e vai meditar um pouquinho nele. Davi escreveu: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação. Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. E aí a gente para pensar, quem escreveu isso? Quantos anos antes do nascimento de Cristo isso foi escrito? Por outro viés, a gente para pensar, como é que Cristo conseguiu fazer com que tudo que o salmista escreveu em profecia se cumprisse com ele? Existe algo sobrenatural, irmãos, poderoso, santo, inquestionável. Por quê? Porque exatamente como foi revelado para o profeta, aconteceu com Jesus, sem tirar nem pôr, detalhe por detalhe. E a gente, contaminado com as mentiras de Satanás, acha de multiplicar ideias que distorcem o querer de Deus, a vontade de Deus, o agir de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus. Nenhuma boa dádiva, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de dúvidas. Deus é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deus é bom. Não há em Deus má vontade, indisposição. Quando eu estou estudando Gálatas, que vejo as características do fruto do Espírito, e diz assim: na sua integridade, tu não ia cobrar de mim frutificar assim, se o Senhor não fosse igual. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, autodomínio, perseverança. As características de Deus estão ali escritas. A Bíblia diz que o Cordeiro Santo de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Foi preparado antes da fundação do mundo. Nós precisamos contemplar tudo o que está escrito. Porque o inimigo, ele lança setas para abalar a nossa fé. E como alguém pode cultivar e alimentar em si mesmo a ideia de que Deus não presta porque abandonou Jesus Cristo na cruz do Calvário? Quantas mensagens você já recebeu e você recebe que são mensagens enviadas do inimigo para abalar a tua fé?
E quando vocês conseguem entrar no seu coração e aquela semente vai crescendo, e de repente você não louva mais da forma que devia louvar, você não adora mais da forma que devia adorar, você não serve mais da forma que devia servir, porque a sua mente está abalada pela mentira do inimigo. O Salmo descreve todo o sofrimento de Jesus Cristo, detalhes por detalhes. Versículo 9: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. E aí a pessoa não conhece a Bíblia, a pessoa não tem tempo para estudar, para meditar, a pessoa não se ocupa. É televisão, é videogame, é celular, é fuxico com os vizinhos, é praia. Tem tempo para tudo, irmãos. E não tem tempo para alimentar o espírito com a vida eterna, que é o conhecimento de Jesus Cristo. E aí a pessoa lê esse texto e não entende. E não consegue associar nada. E lá no livro de Mateus, capítulo 2, abra aí Mateus 2, versículo 13, está escrito assim: tendo ele partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aí Davi, milhares de anos antes, diz assim: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. E lá no tempo, aleluia, do nascimento de Jesus, o anjo aparece para José e avisa para fugir do Egito. E quem vê não entende que aquilo já estava predeterminado, preparado. Deus tem o controle de tudo, irmãos. Os cabelos da sua cabeça estão contados. O que você vai fazer de errado, Deus já sabe. As inclinações do seu coração, Deus já sabe. O que Deus quer trazer para você é uma novidade. Cristo em nós, a esperança da glória. Se quiserem baixar o microfone, pode abaixar. Lucas 1, versículo 24 diz assim: e disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Versículo 34, desculpe. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Versículo 10 do Salmo 22 associa o que aconteceu com Maria. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. O primeiro homem nascido do Espírito, em quem não houve pecado, em que não houve distorção, não houve idolatria, não houve feitiçaria, não houve engano de vã religião. Jesus, o santo, perfeito e inabalável. Amados, como Davi poderia escrever tais palavras se não fosse Deus revelando para ele? Mas o inimigo de nossas almas continua inventando mentiras,
Como é difícil ver um crente que é fiel à palavra. Como é difícil ver um crente dentro da igreja que ocupa o tempo em estudar a Bíblia para não errar o caminho. Como é difícil, irmãos, a gente testificar de Jesus como somos confrontados pelos nossos colegas de trabalho, pelos nossos parentes e amigos. Quantas vezes o nosso coração decide ficar numa expressão comum, de boa, com a galera, em vez de ministrar a verdade que salva para eles. Precisamos entender, irmão, que tudo está escrito, preparado, organizado. Nada é improviso. E que você precisa se sintonizar com esse padrão de vida que Deus tem. Versículo 11 do Salmo 22 diz assim: não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como a água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. No livro de João, capítulo 19, versículo 54, está escrito que durante a crucificação do Senhor Jesus Cristo, os soldados furaram o lado de Jesus, e do coração de Jesus saiu sangue e água. Sangue e água. Eu peço aos irmãos que entendem o que é intercessão, comecem a orar, para que os perdidos sejam alcançados essa noite. Para os que estão cocheando, sejam firmados na rocha essa noite. Versículo 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Jesus foi crucificado. Pregos feitos de ferro, forjados de forma rústica. Não eram esses preguinhos lisos, bem formados de hoje, não. Era uma coisa tosca, que rasgava a pele e que doía mais do que qualquer prego de hoje. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam. O azorrague, que era uma tira de ferro, uma tira de couro, com ossos de carneiro nas pontas, deram uma surra, açoitaram Jesus com esse açorrague. E cada vez que ele era lançado sobre as costas de Jesus, sobre o peito de Jesus, sobre as pernas de Jesus, uma porção de carne se prendia com aqueles ossos, e quando o carrasco tirava, o buraco ficava. Esse é o nosso Deus na cruz do Calvário. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Nós temos um herói. Nós temos um Salvador. Nós temos um Senhor digno. Nós temos um amor que não podemos descrever. Em Cristo nós temos tudo isso. Razão para viver e razão para morrer. Que Deus tenha misericórdia de nós
No livro de João, capítulo 19, versículos 23 e 24, está escrito assim: tendo, pois, os soldados crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados fizeram essas coisas. Descrentes, tão descrentes que estavam se dispondo a crucificar nosso amado Jesus Cristo. Esses soldados, eles não tinham religião, eles não tinham consideração por Cristo, mas nem eles conseguiram desfazer o que estava escrito nas Escrituras, nos profetas, nos salmos, na história do caminhar de Deus com os homens na terra. Nós precisamos entender que nós não podemos nada contra Jesus. Nós não temos força para mudar a igreja, para mudar a Bíblia. Se você fizer uma nova Bíblia, se você tiver uma má intenção de criar uma religião nova, mais leve, mais light, mais condizente com o progressismo que tanto se ministra na vida das pessoas aqui no Brasil, você simplesmente está fora do número dos salvos e vai sofrer a eternidade no inferno. Em vez de você ser uma fonte de bênçãos a jorrar para a eternidade, você vai ser um instrumento de Satanás. E vai ser desqualificado para a eternidade. Nós não podemos lutar contra os aguilhões. Nós não podemos lutar contra Deus. Quanto poder tinha aquele soldado? Poder sobre a vida de Cristo, irmãos. Mas sem saber, ele estava fazendo a vontade de Deus. E muitos de nós lê a Bíblia e tem coragem de dizer que aquilo era para aquele tempo. Ou questionar, ou duvidar. Eu já fiz isso. E eu, com muito carinho, estou aqui esclarecendo. Não adiantou nada eu questionar. Não adiantou nada eu duvidar. O que eu queria, se fosse contrário à vontade de Deus, não acontecia. E eu ficava rodando em círculo, no mesmo lugar o tempo todo, não avançava, até decidir fazer a vontade de Deus. Você acha que se Jonas não se arrependesse, o nome dele estava na Bíblia? Versículo 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, alongues e te afaste de mim, força minha. Apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão, salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Ao terceiro dia o túmulo estava vazio. Todo o sofrimento que ele passou estava previsto, mas também estava previsto a ressurreição e a glória, o assunto aos céus, a criação da igreja. A revelação, irmãos, de Deus, só Cristo pode fazer. Só Cristo pode revelar para você, Deus, o Pai. E ele é tão simples na revelação: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Mateus 11, 27 diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus está aqui, revelando, pelo estudo da palavra, Ele mesmo o Pai, e Ele mesmo o Filho.
através do Deus Espírito Santo, que tem cuja espada a palavra de Deus, para circuncidar nosso coração e tirar a incredulidade, falta de fé, dúvidas, questionamentos. A melhor coisa que tem para uma pessoa é se deixar levar pela palavra do Senhor. Versículo 23 do Salmo 22 diz assim: vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. É muito engraçado a forma que Deus pegou a vida de Jacó para nos dar um exemplo de força, de ânimo, de perseverança, de arrependimento. Enganou o pai, enganou o irmão, mas o sofrimento fez com que mudasse o caráter dele. E ele se tornou um homem íntegro, ao ponto de ser chamado Israel, que quer dizer campeão de Deus. Mas o campeão não estava na mentira. O campeão não estava na fuga das responsabilidades, na busca do conforto. O campeão estava na guerra, pelejando contra todo o mal que vinha contra ele. E assim ele foi nascido de novo. Morre Jacó e nasce Israel. Muitos de nós não querem a peleja. E se a gente continuar fugindo da peleja, nunca vamos ser Israel, irmãos. Vamos passar a vida toda como Jacó, que roubou a primogenitura. E como Deus dá exemplos e mais exemplos na Bíblia da diferença do homem sem Ele e do homem com Ele. Versículo 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti, e na grande congregação pagarei os meus votos perante os que o temem. Irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que isso quer dizer? Eu tenho um plano, eu tenho um desejo, aí eu submeto ele a Deus. Se Deus aprova, eu faço. Se Deus não aprova, eu não faço. Mas como eu vou ouvir a voz de Deus? Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, ele exclamou, aleluia, uma expressão muito, aleluia, poderosa, que diz assim: está consumado. Então, o primeiro culto racional que nós fazemos é pegar os nossos planos e submeter ao que está escrito na palavra de Deus. Ah, se seus planos estiverem fora da palavra, eu sinto muito, irmãos. Seus planos estão sendo dirigidos pelo pai da mentira. Porque a palavra de Deus é a verdade única e absoluta. Toda a Bíblia está escrito dela, e é verdade, homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em algumas partes está Deus ensinando como faz, em outras Deus está dando exemplo dos teimosos que fizeram errado e suas consequências. Em outros Deus está falando do conserto. O tempo todo Ele se mostra misericordioso e esperançoso de que você seja fiel a Ele. É a palavra de Deus. Temos a obrigação de, como crentes, como cristãos, nos enchermos do Espírito Santo.
para sendo ensinado do Espírito Santo, ler a Bíblia e entendê-la. Atos 2, 42 e 44 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. Como eu quero temer mais a Deus do que tudo. O homem cheio de temor de Deus evita até pensar coisas desagradáveis ao Senhor. Quanto mais fazer. E ele, na prática desse temor, começa a moldar a sua carne. E quando ele molda a sua carne perde o costume do pecado. E a própria carne se acomoda à vontade de Deus. Ser nova criatura. Amados, eu estava ministrando hoje um rapaz na rua e ele disse para mim: que história é essa? A minha carne vai queimar, o meu corpo vai queimar no inferno. E eu disse a ele assim: não importa. Não importa que seu corpo, ou sua alma, ou seu espírito vai queimar, não importa. Não importa o que vai queimar no inferno. O que importa é que a sua parte consciente e viva vai queimar no inferno. Não importa se é corpo, não importa se é alma, não importa se é espírito, porque isso são dogmas que cada religião tem uma convicção, mas a Bíblia diz o que é. O que importa é que vai queimar. O que importa é que a dor não vai parar. E isso não é porque Deus quer que você vá para lá. Isso é porque nós nascemos de Adão, e Adão temou e pecou. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Escolha Jesus. Faça uma aliança com Jesus. Vá para a igreja, aceite Jesus. Leia a Bíblia. Aprenda a fugir da ira de Deus, que não é contra você, é contra o pecado que você pratica. E aquele homem, percebi que ele ficou orientado. Mas no início havia uma rejeição à mensagem. E se você observar bem, quando Jesus disse que o inferno, a geena, é o local que o verme come a carne, e a carne não se acaba, ou seja, fica aquela dor do consumo da carne o tempo todo. Você sabe por quê? Porque a gente, como cristão, depois de sermos avisados, em vez de andar no Espírito, continuamos andando na carne. E a carne não não herda o reino de Deus. Jesus vem tirar o abalável, que é a carne, e estabelecer o inabalável, que é o Espírito. Deixa eu correr para o relógio, Jesus. Ajuda a mim e a tua igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 44 de Atos 2. Versículo 26 do Salmo 22 diz assim: os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Jesus, ele ensinou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Oh, irmãos, os iracundos não herdarão o reino dos céus. Jesus, no Sermão da Montanha, falou assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você, cheio de ira, rancor, prepotência, vaidade, vai perdoar como? E ele também disse: perdoa nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa mudança de natureza, ela tem que ser real em nossas vidas, irmãos.
Versículo 27 do Salmo 22, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele dominará entre as nações. Apocalipse 7:9 é o cumprimento dessa palavra. Eu disse que Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está no Kairos, nós estamos no Cronos. No Kairos é diferente, ele já sabe de tudo, irmãos. Está escrito lá, Apocalipse 7, versículo de 9 a 10. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Ele dominará sobre todas as coisas, quer você queira, quer não. Aconselho aos ouvintes dessa palavra: não temeis o homem que pode matar a tua carne, mas temei a Deus que pode levar a sua alma para o inferno. Voltamos para o Salmo, versículo 29, diz assim: todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Descrição da igreja, dos pescadores de homens, dos evangelistas, que desde que Jesus morreu até hoje continuam cumprindo o ID. Esses estão envolvidos, esses estão salvos, esses estão, aleluia, no propósito de Deus. Você está evangelizando? A sua roupa evangeliza, a sua fala evangeliza, o seu trabalho evangeliza, o seu testemunho evangeliza, a tua boca evangeliza. Precisamos entrar, então nós precisamos viver a vida de Cristo. E para terminar, a Bíblia responde a Bíblia. E a pergunta que eu fiz foi: Deus meu, por que me desamparaste? Abra em Isaías 53. Abra no versículo 4. Olha o que está escrito. Outro profeta, antes de Jesus nascer, antes de Jesus morrer, guiado pelo Espírito Santo de Deus, guiado pelo Eterno que sabe todas as coisas, abriu a boca e disse assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Consolida a sua fé nessas palavras. Firma os pés na rocha, irmão, que é Jesus Cristo. Esquece o tenandanão que Satanás vive dizendo para todo mundo. Esquece a dúvida. Para de questionar e vai pedir a Deus misericórdia e pedir revelação de Cristo. Versículo 6 de Isaías 53, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Deus meu, por que me desamparaste? Disse Jesus na cruz do Calvário. Porque eu pequei. Porque você pecou.
E o primeiro discurso de Jesus em Marcos 1,15 é: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é crer na novela da Globo, não é crer no Jornal Nacional, não é crer no Jornal da Record, não é crer nas notícias de pessoas que não têm temor a Deus, é crer na Bíblia Sagrada. Use-a como relógio, como guia, como mapa. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Irmão, você está com os pés, as mãos presas por pregos numa cruz, o corpo todo ensanguentado. Aqueles que se dizem seus adoradores foram aqueles que te vituperaram e que te assassinaram, e você abrir a boca e dizer assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É muito amor, irmãos. Versículo 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Quem conta a vida de Jesus agora? Jesus é eterno. O número de anos da vida de Jesus agora é infinito. E se você quiser, tem a mesma bênção sobre a sua vida. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ricos, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca mentiu Jesus. O que ele falou, ou se cumpriu, ou se cumprirá. Proteja-se. A proteção para o crente é a obediência à palavra de Deus. Apocalipse 1, versículo 16 diz assim: olha o que eu falei. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Verá a sua posteridade, ou seja, os seus herdeiros, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Apocalipse 1,16. E ele tinha na sua destra, ou seja, e ele tinha na sua mão 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Capítulo 1, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas, irmãos. A igreja está na mão de Jesus, guardada, protegida, guiada. Eu não vi um glória. Eu sei que a forma que eu prego muitas vezes é assustador, mas vocês têm que entender. É difícil também para mim. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. 53:11, Isaías 53:11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Os crentes fiéis, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. As nossas iniquidades, irmãos, foi o que fez Jesus ficar sozinho na cruz do Calvário. Foi o que fez ele sentir solidão. Foi o que fez ele não perceber a presença de Deus. Que em outro salmo, a Bíblia revela para a gente que Deus estava voando nas asas do anjo, na escuridão, por causa do sofrimento do filho dele. É como se eu estivesse
vendo Deus dividido entre dois amores. O amor de salvar Jesus e o amor de salvar a gente. Mas não era isso. É como isso. A verdade é que o amor é um só, irmãos. Se nós não estivermos em Cristo, Deus não vai ter por nós misericórdia, porque Ele já apresentou a solução, que é Cristo. Nós temos que nos unir a Cristo. Nós temos que ignorar o nosso eu. No livro de 1 João 1,7, eu sei que já passou o horário, mas falta um pouquinho, pastor. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 12 de Isaías 53 diz assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Não existe, irmãos, para você que está vivo, não existe para você pena capital em Cristo. Pecou, errou, fez coisas erradas, arrependa-se. É necessário que a gente entenda que toda vez que a gente se aproxima de Deus, nós somos abençoados. Nós temos que ter fé em Deus e crer que aquele que se aproxima de Deus é abençoado, recebe presentes, recebe a bênção da eternidade. 1 João 2, de 1 a 2 diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a apropriação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Foi por isso que Jesus ficou sozinho na cruz do Calvário. Para salvar a mim, para salvar a vós e para salvar o mundo. O que você vai fazer diante dessa revelação? Ficar quieto? Você tem que tomar uma atitude, irmãos. Mais do que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa buscar conhecimento, comunhão, para tomar para si o trabalho de Cristo. A missão evangelística, a santificação, o amor pelas almas. E não pode ter esse amor pelas almas sem santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Vamos ficar de pés e vamos orar. Jesus, o Senhor apareceu, Deus, o Senhor apareceu no dia do batismo de Cristo, e o Senhor declarou para todo aquele povo que estava ali, descendo em forma corpórea de pomba, bradou do céu uma voz que dizia: eis o meu filho, em quem eu tenho prazer. Entrando em Jerusalém, o Senhor também bradou forte, dizendo: eis o meu filho, em quem eu tenho prazer. Na transfiguração do monte, o Senhor falou poderosamente: eis o meu filho, em quem eu tenho prazer. Nos dá a unção de filhos de Deus. Filhos que têm respeito, temor, obediência ao Pai. Filhos que amam o Pai, em nome de Jesus. Que a gente entenda o que aconteceu na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como a boa vontade de Deus se manifestando para a salvação de todo aquele que crê. Que o inimigo não faça, aleluia, na nossa mente brechas. Que a nossa fé não seja abalada. E que haja um crescimento constante em nossas vidas de conhecimento de Cristo. Para que as barreiras do nosso eu sejam rompidas, em nome de Jesus.
E que nós possamos ser verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Igreja bendita do Senhor, pescadores de homens, homens e mulheres, no mesmo propósito. Por louvor da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero chamar os irmãos do louvor aqui. Enquanto os irmãos estão chegando, eu quero ler Salmo 24, irmãos. Salmo 24. Salmo 22, 23 e 24 formam uma tríade, né? E enquanto o Salmo 22 descreve esse sofrimento do nosso Senhor, o Salmo 24 descreve a glória do nosso Senhor. E eu quero ler aqui com os irmãos. Verso 3 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. E enquanto o Senhor falava conosco, esse texto vinha ao meu coração: levantai as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Levante agora a sua cabeça, irmão. Levante agora a sua cabeça e abra as portas para o Rei da Glória. Abra as portas para o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Quem é? Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantem, portas, as suas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele está vivo. Ele reina. Ele é o Rei da Glória. Abre o teu coração nessa hora para o Senhor. Que essas palavras que lemos sejam agora as suas palavras diante dele. Senhor, meu coração está aberto para o Senhor entrar, para o Senhor reinar. Vocês imaginam? O céu fechado. Não havia lugar para o homem. Porque não há lugar para o pecado. Não havia lugar para o homem cheio de pecado. Mas imaginem uma cena de um homem chegando lá no céu. Vamos só conjecturar. E aí os anjos estão perguntando: quem é esse homem? O que esse homem está fazendo aqui? E quando eles reconhecem quem é aquele homem, eles só têm uma coisa a fazer: abrir as portas, dobrar os seus joelhos e adorar. Porque é o Rei da Glória que está chegando. É o Senhor Jesus ressurreto, todo-poderoso, majestoso, em glória, chegando para entrar, rompendo o véu e abrir um novo e vivo caminho para que nós também pudéssemos entrar. Então, abre o teu coração agora. Nós vamos cantar um louvor e eu quero que você, em oração, faça a sua declaração de amor ao Senhor, abrindo seu coração diante dele. Amém? Aí a gente vai parar no meio, eu vou orar, nós vamos encerrar essa noite e seguimos louvando. Amém? Façamos assim. Vamos, primeira parte, a gente ora e depois a segunda parte.
Feche teus olhos. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Ele me ama, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me amou. Senhor nosso Deus, Senhor, louvamos Teu nome, Senhor. Ali na cruz do Calvário, Senhor, foi a maior declaração de amor do Senhor por nós. E nessa noite, Senhor, nós também queremos fazer uma declaração de amor por Ti. E nessa declaração de amor por Ti, Senhor, nós nos rendemos diante do Senhor. Senhor, nós dobramos nossos joelhos, arrependidos. Nós confessamos diante do Senhor os nossos pecados e arrependidos, Pai, nós declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, o nosso Senhor, aquele que reina em nossas vidas, aquele que tem o governo, aquele que nos lidera, aquele que nos conduz, aquele que é o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso desejo maior, aquele, Pai, perante nós nos dobramos, aquele que devemos seguir, aquele cuja vida deve ser a nossa vida, aquele cujo viver deve ser o nosso viver. Ô Senhor, nessa noite, Pai, estenda a Tua mão sobre nós, derrama a Tua graça, a graça que nos educa, a graça que nos encoraja, que nos ensina, que nos fortalece, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Só, Senhor, eu quero orar por aqueles que aqui estão, que arrependidos voltaram para Ti nessa noite, que arrependidos estão se reconciliando com o Senhor, que entendem que não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro lugar, não há, Senhor, só a Tua presença, só o Senhor, só a Tua majestade, só o Teu reino em nós, Senhor. Então toma essas vidas em Tuas mãos, todos aqueles que nesta hora estão orando, estão buscando o Teu perdão, estão se reconciliando contigo, ó Senhor, recebe em Teus braços, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos como Tua igreja nessa noite, Pai. Assim eu oro, Pai, grato pela obra do Senhor, que cremos que o Senhor realizou nessa noite, aqui no nosso meio, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
ainda de olhos fechados, cante mais uma vez e então estaremos agradecendo ao Senhor. De olhos fechados, adorando o Senhor. Oh, Jesus. Nosso galardão, a tua grande graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nos leva em segurança aos nossos lares, Pai. Nos dá uma semana abençoada em tua presença. Que amanhã possamos estar aqui reunidos em oração, buscando tua face, Senhor. Possamos passar essa semana te buscando em oração e ouvindo tua voz. Em nome de Jesus. Assim te agradecemos, Senhor, pela tua obra em nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com as nossas famílias e também com a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Glórias a Deus. Pra perder com ressentimento.